RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV a começar. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Partidos da oposição com assento parlamentar pronunciam-se sobre o caso CV Interilhas. O CID pede resgate da concessão de serviço público atribuída à empresa e pede a demissão do governo, porque a ICV diz que o processo está impregnado de contradições e falhanços. Taxa de abandono escolar aumenta e preocupa o Ministério da Educação. A empresa de mobilidade e estacionamento da Praia MEP rejeita a possibilidade de isentar moradores do Palmares do pagamento do parquímetro. O Gabinete de Segurança de Israel aprova planos para o controle da cidade de Gaza, no norte do enclave. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar já a seguir. Edição e apresentação do Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Os partidos políticos com assento parlamentar pronunciaram-se hoje de Bahia em São Vicente sobre o caso CV Interilhas. O CID exige resgate do contrato de concessão do serviço assinado com a CV Interilhas. João Santos Luís, o presidente, vai mais longe e pede a demissão do primeiro-ministro. Os democratas cristãos requerem ainda a intervenção do Ministério Público. É urgente, na sua perspectiva, aclarar os meandros do negócio e as declarações feitas pelo antigo ministro do Bar no Tribunal Arbitral. Alerta o presidente da UCID que quer ver publicado na íntegra o contrato assinado com a CV Interilhas, conforme a Milo Rodrigues. Os democratas cristãos não vão aceitar que este escândalo seja varrido para debaixo do tapete, realça o presidente da UCID. Há indícios claros que foi negociado um contrato e assinado um contrato diferente. Isto, portanto, não é preciso ninguém escrever, porque isso está claro. O ex-ministro, portanto, de Transportes, José Gonçalves, disse claramente isso, pronto, como testemunha no tribunal, portanto, no decorrer dos trabalhos do Tribunal da Decisão Arbitral. Portanto, isto não é sério. O primeiro-ministro, se de facto ama Cabo Verde e se assume as suas responsabilidades, que coloca o seu cargo à disposição. E de todo o governo, porque é o primeiro-ministro que é o responsável. Houve atuação de pelo menos 5 ministros neste processo. É um episódio lamentável e revoltante que evidencia a falta de transparência nos negócios do Estado, sublinha João Santos Luís. O contrato, que diz a UCID foi celebrado de forma apressada e sem diálogo, apresenta todas as condições para um resgate. Este contrato é leonino, favorece desproporcionalmente a concessionária, penaliza o Estado e não estabelece garantias mínimas de qualidade, continuidade e responsabilização. Trata-se de mais um caso que evidencia falta de transparência, a má governação e a total irresponsabilidade do Governo no que respeita ao contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas. A gestão da coisa pública deve pautar-se pela clareza, responsabilidade e prestação de contas, princípios que aqui foram flagrantemente ignorados. O resgate é uma figura legal, legítima, quando o interesse público está em causa ou quando há incumprimento contratual. Ambas as situações estão presentes neste caso. Com tantas falhas e denúncias feitas desde 2019, não é aceitável, segundo o João Santos Luís, que no fim seja o Estado a ser condenado a pagar a CVI, também ela incumpridora, pelo serviço precário prestado, mais de 40 milhões em indemnizações. Com base em que pareceres jurídicos? Porque foram ignoradas as denúncias da UCID em 2019. Como é possível o Estado assumir compromissos que, em caso de litígio, nos levam a pagar milhões? Quem decidiu recorrer ao Tribunal Arbitral? Foi o Governo ou o Grupo ET? Por que razões as cabo-verdianas e os cabo-verdianos só souberam da sentença depois do facto consumado? Quem são os responsáveis políticos e técnicos por esta catástrofe? O governo está sem saída e demonstra isso claramente quando afirma que vai levar o caso ao Supremo Tribunal de Justiça. Por esclarecer, diz a UCID, estão tantas questões que é urgente uma CPI sobre o assunto.
E o PICV também pronunciou-se da manhã de hoje sobre o assunto numa conferência de imprensa. O PICV pediu a intervenção do Ministério Público e a responsabilização política dos responsáveis por um negócio entre o Estado de Cabo Verde e a CV Interilhas. Para o PICV, a decisão do Tribunal Arbitral de pagar é apenas a ponta do iceberg. Amílio Rodrigues também esteve na conferência de imprensa que terminou há bocado. Vamos ver se temos Amílio Rodrigues em direto de São Vicente com o conteúdo daquilo que foi o pronunciamento do PICV sobre a matéria. Não tendo, avançamos deste lado com outro assunto. A taxa de abandono escolar está a preocupar o Ministério da Educação. No ano letivo 2024-2025, o Ministério registrou um acréscimo de 0,7 pontos percentuais. O desabafo é do Diretor Nacional da Educação no balanço do ano letivo findo. O dirigente do Ministério da Educação considera que o ano letivo findo foi produtivo, indicando o aumento da taxa de aprovação em todos os níveis de escolaridade, conforme Gentório dos Reis. Adriano Moreno justifica a produtividade do ano letivo findo com o aumento da taxa de aprovação e redução da taxa de reprovação em todos os níveis de ensino. No entanto, a taxa de abandono escolar preocupa o Diretor Nacional da Educação. Ensino básico, a taxa de aprovação é de 86,3 pontos percentuais. Houve um aumento de 1,3% em relação ao ano passado. A taxa de reprovação situa-se nos 11,7%, uma diminuição de 2% em relação ao ano passado, e a taxa do abandono houve um aumento de 0,7%. Isto nos causa alguma preocupação e vamos trabalhar este ano letivo para entender as causas do abandono no ensino básico e podermos baixá-lo ao nível que estava no ano passado, que era residual, portanto 0,8%. Ao nível do ensino secundário, a taxa de aprovação é de 84,8%, um aumento de 7,1 pontos percentuais em relação ao ano passado, e a taxa de reprovação é de 13,2%, uma diminuição de 7 pontos percentuais em relação ao ano passado. A taxa de abandono situa-se também à volta dos 2%. Aquele dirigente do Ministério da Educação acredita que com a consolidação da reforma educativa, o fortalecimento da formação inicial dos docentes e o reforço das tecnologias em todas as escolas do país, haverá melhoria da taxa de aprovação a partir do próximo ano letivo. O Ministério da Educação pretende também apurar as razões que poderão estar na base do aumento da taxa de abandono escolar e saber se há alguma ligação com a onda de imigração. Possivelmente, mas nós não fizemos nenhum estudo para poder apurar isto. Nós já solicitamos aos serviços de estatística se conseguem, portanto, fazer essa análise e ver se existe alguma correlação, mas não podemos afirmar categoricamente que esteja ligado, mas é possível que esteja. Adriano Moreno, Diretor Nacional da Educação, garante que o Sistema Integrado de Gestão Escolar, SIGE, é fiável e revela que regularmente o sistema é objeto de avaliação e auditorias no sentido de se aprimorar o sistema educativo. E o aplicativo Escola é uma das novidades para o próximo ano letivo e vai permitir aos pais e encarregados de educação acompanharem de forma transparente a vida escolar dos educandos. A Direção Nacional de Educação prevê um arranque de ano letivo com cerca de 130 mil alunos e assegura que tudo está a postos para um ano letivo sem sobressaltos, conforme Gentório dos Reis. Os instrumentos que regulam o funcionamento do próximo ano letivo, ou seja, 2024-2026, ou melhor, 2025-2026, já estão publicados no Boletim Oficial desde anteontem. As aulas iniciam no dia 15 de setembro e terminam 26 de junho, conforme o calendário escolar. O Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, assinala que o ano letivo, que termina agora, fica marcado o ano letivo pela conclusão da reforma educativa no ensino secundário. Ensino básico, a taxa de aprovação é de 86,3 pontos percentuais. Houve um aumento de 1,3% em relação. Temos aqui uma troca sonora. Dizia então que o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, assinala que o ano letivo que termina fica marcado pela conclusão da reforma educativa no ensino secundário. E agora abrimos perspectivas para a reforma da educação básica de jovens e adultos e a reestruturação do pré-escolar.
Em termos de novidades para o próximo ano letivo, nós temos claramente a proibição do uso de telemóveis, que, portanto, veio uma medida que se enquadra num pacote do Ministério da Educação, que visa reduzir, portanto, focar nas aprendizagens dos alunos, reduzir aquilo que são as distrações em ambiente escolar, combater o cyberbullying e combater também as dependências digitais. A ideia subjacente à medida é tornar o ambiente escolar mais seguro. Adriano Moreno considera ainda que outra novidade para o ano letivo que se inicia no próximo mês é o aplicativo Escola, em que os encarregados de educação podem seguir toda a vida escolar dos filhos. O serviço da Direção-Geral de Comunicação, Tecnologias e Multimédias tem uma equipe competente que está a trabalhar em melhorar o sistema para que nós possamos dar todas as informações aos pais encarregados de educação de forma muito transparente, sabem tudo aquilo que os alunos fazem portanto, dentro da escola, sabem todos os aproveitamentos, sabem o comportamento, sabem de todos os materiais que são disponibilizados, e isto anunciamos no final do ano letivo, portanto, um aplicativo em que no telemóvel o pai pode ter acesso a todas essas informações em tempo e hora. A lista de transferência de professores vai ser publicada brevemente. Prevê-se que todos os docentes estejam colocados até o próximo dia 1 de setembro. A nível de mobiliários e manuais escolares estão a ser tratados para que o ano letivo possa decorrer sem sobressaltos. Os do 10º ano, portanto, o concurso já foi lançado, já vai sendo impresso, nós esperamos que esteja a tempo e hora. Os restantes manuais até o 9º ano estão sendo impressos neste momento e vão chegar ao mercado, portanto, muito em breve. Os manuais do 11º ano vão estar disponíveis daqui a um mês e pouco, vão estar disponíveis de forma digital, porque vai ser experimental, os alunos vão trabalhando e só imprimiremos mais tarde, e os manuais do 12º ano para completar o pacote estarão disponíveis em janeiro, fevereiro do próximo ano. As matrículas estão a decorrer, mas nós prevemos entre 115 mil a 120 mil a 125 mil alunos do primeiro ano até o 12º ano. Se contarmos com o pré-escolar e a educação básica de jovens e adultos, ronda sempre a volta de 130 mil alunos. O Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, apela a toda a comunidade educativa a tranquilidade e confiança no trabalho que o Ministério da Educação está a desenvolver no sentido para que o país possa ter então um sistema educativo moderno, eficiente e adequado aos novos tempos. Obrigado, António dos Reis. Voltamos ao assunto relacionado com o caso CV Interilhas, pronunciamento do PICV em conferência de imprensa esta manhã em São Vicente. PICV que pede intervenção do Ministério Público e responsabilização política dos responsáveis pelo negócio entre o Estado de Cabo Verde e a CV Interilhas. Para o PICV, a decisão do Tribunal Arbitral de pagar é apenas a ponta do iceberg. A Milu Rodrigues esteve na conferência de imprensa e tem os detalhes. João do Carmo deu voz ao comunicado do PICV, que sublinha que esta concessão foi feita à margem do interesse nacional, com várias etapas e montantes exorbitantes pagos à concessionária, seja de forma direta ou indireta, através dos encontros de contas com a Enapor. São fatos que, para o PICV, são reveladores do desgoverno. Consideramos que é ridículo, é um escândalo nacional. Não se pode admitir e os cabo-verdianos não podem aceitar que saia dos cofres públicos cerca de 40 milhões de euros por erros premeditados de governantes nacionais. Esta condenação é, para o PICV, o retrato da irresponsabilidade, da opacidade e submissão políticas que marcaram o processo de concessão, denunciado desde sempre pelo PICV como intransparente e lesivo ao Estado. A prestação de contas sobre todos os montantes já pagos à CVI, o paradeiro dos navios prometidos e o alegado financiamento do Banco Mundial. Revisão imediata do contrato de concessão, com vista à sua renegociação ou rescisão, e responsabilização política e criminal dos decisores que tomaram opções danosas ao Estado. Suspensão imediata de qualquer compensação futura, enquanto não forem apuradas todas as responsabilidades e avaliado o verdadeiro impacto financeiro da concessão. Um novo modelo de transporte marítimo de base nacional, plural, eficiente e sustentável, com forte regulação pública
e participação ativa das comunidades insulares. O processo, sublinha João do Carmo, está impregnado de contradições e falhanços e, por isso, é primordial punir os responsáveis, no caso, 3 pessoas, os antigos ministros do Mar, José Gonçalves e Abrão Vicente, e o atual ministro das Finanças. Estão envolvidos neste processo o ministro das Finanças, o anterior ministro do Mar, José Gonçalves, o anterior ministro do Mar, Abrão Vicente. Não falo da queda do governo, porque eu sei que o MPD não pensa assim. O que está a acontecer está na gênese do MPD. É preciso que os cabo-verdianos recorram ao momento da criação do MPD, 1990. Os fundadores do MPD em 1990 afirmaram que estavam a criar um partido e que o partido teria como foco principal a criação de um grupo económico próximo do governo. Em nome do interesse nacional, o PSV exige prestação total de contas pelo governo, revisão do contrato de concessão e responsabilização política dos decisores, além de um novo modelo de gestão dos transportes marítimos em Cabo Verde. E temos tentado, obviamente, ouvir o Movimento da Democracia sobre o assunto, que não conseguimos até o momento. Oxalá, nos próximos serviços informativos da Rádio Cabo Verde, possa então abordar este assunto com a perspectiva do Movimento para a Democracia. E a empresa de mobilidade e estacionamento da Praia MEP afasta a possibilidade de os moradores do Palmarejo serem isentados do pagamento do parquímetro na zona. É a resposta da diretora comercial da empresa, Neuza Teixeira, ao pedido de um grupo de cidadãos que exige isenção com o argumento de que são residentes no bairro. A isenção não será possível porque todos os utentes pagam, as pessoas que deslocam o Palmarejo pagam fracionados, que é 15 minutos, 15 escudos. O morador paga 2.530 anual, ou seja, é um valor de 210 escudos mensal. A diretora comercial da EMEP diz estranhar a atitude dos moradores porque, lembra, houve tempo quem tivesse pedido à empresa que organizasse o estacionamento em algumas ruas transversais. A EMEP, por acaso, neste momento estranha essa medida de alguns moradores, porque nós na EMEP temos um pedido. Desde 2018 temos a nova deliberação que saiu, que já previa as zonas do Palmarejo, como da Várzea, a Chada Santo António. E então, só em 2021, por exemplo, nós tivemos alguns moradores que recorreram à EMEP a solicitar se a EMEP poderia ir para essas zonas, principalmente nas zonas transversais. Nós temos cá um pedido com a lista de moradores do complexo habitacional e da Nova Aurora que solicitaram a EMEP poderia organizar a zona. A EMEP em 2021 foi para esta zona. Até fizemos uma pequena requalificação, pintura, tudo, temos pagamento, temos registro de muitos moradores, exatamente porque os moradores iam para casa, por exemplo, para almoçar, para a sua residência e não encontravam lugar para estacionar. Quanto ao número reduzido de máquinas para retirada de senhas, uma outra queixa dos utentes, a responsável reconhece o problema e anuncia uma solução para breve. Nós já estamos com máquinas adquiridas para vir novas máquinas, novas tecnologias que vão aceitar 24, já estamos a tratar disto. Nós tivemos um pequeno atraso na concessão das máquinas, por isso neste momento ainda estamos só com 10 máquinas nas principais vias. Tentamos colocar-las de forma que fica mais perto dos serviços para as pessoas, cidadãos conseguirem fazerem a emissão do bilhete, mas também temos pagamentos online através do nosso aplicativo Parali, que hoje em dia já muitas pessoas já conhecem e já usam. O diretor comercial da EMEP descarta a possibilidade de o pagamento de parquímetro em Palmarejo não contemplar os residentes, mas diz-se disponível para se sentar à mesa com o grupo de moradores que contesta a medida, procurando uma solução justa. Falemos agora de colesterol. O cardiologista Fernando Tavares defendeu hoje que os riscos do colesterol alto podem ser minimizados com exercícios físicos aliados a uma boa alimentação. O médico especialista falou à Rádio Cabo Verde neste Dia Mundial do Colesterol, conforme a Carmelita do Rosário. Para nos fazer entender sobre esta gordura, que é considerada vilã da saúde, caso os níveis estiverem alterados, fomos ouvir o especialista Fernando Tavares, que começa por nos explicar como é que funciona e o que é o colesterol
e a sua importância na nossa vida. O colesterol em si é uma gordura que não está necessário para o organismo e, inclusive, tão necessário que é que nosso próprio organismo que está produzindo. Então, se não bem olha, 75% de colesterol do organismo é produzido por próprio nos organismos, nomeadamente o fígado, que tem que a responsabilidade ali, e que os outros 25%, então, aproximadamente, de colesterol que é adquirido e que é adquirido normalmente na alimentação. Mas e o colesterol, como se todos os parâmetros que existem no nosso organismo, tem um nível que está determinado como benéfico, muito bom para o nosso organismo. Uma vez passando que os limites, quer dizer, que é normativo, que segundo estudo tem demonstrado, normalmente que o próprio substrato ou elementos, que é colesterol nesse caso ali, torna ser prejudicial para o nosso organismo. Posto isto, explica o cardiologista, o colesterol, quando atinge níveis elevados, torna-se prejudicial à saúde, sobretudo à saúde do coração. Por que tem saúde prejudicial? Sobretudo nas doenças cardiovasculares. Porque que os restos que não estão falando, que está por demais na torrente sanguínea, ele acaba por cola, por pega, por obstruir paulatinamente as artérias. Quais artérias que esta tem normalmente a ser mais afetada? Que as artérias que tem menor calibre, quer dizer, uma artéria que tem bom calibre é capaz de fazer a obstrução parcial, mas uma artéria que tem pouco calibre, pouco lumen, sobretudo a artéria de coração, artéria de os membros inferiores, artérias periféricos, nomeadamente membros inferiores, rim, acaba por ser afetado. Portanto, e em si, colesterol, estudo tem demonstrado que afeta plenamente a saúde cardiovascular. O especialista em cardiologia, Fernando Tavares, aponta que os estudos indicam que o sedentarismo e os maus hábitos alimentares são os principais fatores para os casos de colesterol alto e Cabo Verde não foge à regra. Aqui não está busca a causa de ter colesterol alto, não está apanha má alimentação, mas má alimentação só por si é que te contribui. Portanto, que não está falando colesterol que não está adquire na alimentação, e te corresponde a 25%. Praticamente. Então, se no controle aquele 25% não adquire cada vez menos para o organismo, é bom. Mas não tem que os outros que atividade física, que não está fazendo para contribuir, que esse colesterol que não tem ingere, para não tenta diminuir. Para reverter este cenário, há mudanças comportamentais no nosso estilo de vida que podem ajudar no tratamento do colesterol, a par dos fármacos que entram com complemento terapêutico, sublinha o médico Fernando Tavares. Todos os estudos que têm feito, demonstrado a nível mundial, têm demonstrado que o pilar de tratamento em base, o pilar em si de tratamento é mudança de estilo de vida e medicamentos. Fármacos sempre utilizados para complementar. Quando que as mudanças de estilo de vida, sobretudo, que essa está ser suficiente. Dentro de mudança de estilo de vida, coisa que não se está falando, não temos mudança de estilo de vida própria que o indivíduo tem que fazer, tais como atividade física, tenta de procura a melhor alimentação possível. Neste Dia Mundial do Colesterol, a RCV foi ouvir o cardiologista Fernando Tavares, que nos fala sobre os riscos para a saúde para quem o colesterol passou os níveis comportamentais pelo nosso organismo. Falamos agora do futebol feminino. A terceira jornada do Campeonato Nacional de Futebol Feminino abriu com a vitória dos Black Panthers sobre Real Sociedade por 2-1. A competição acontece na Ilha do Sal e o Moisés Évora está a acompanhar. No primeiro jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional de Futebol Feminino, Black Panthers venceu Real Sociedade por 2-1. Loriana marcou os tentos de Black Panthers para Raíssa reduzir para a equipa da Real Sociedade. Foi um jogo competitivo que contou também com bons lances de futebol. O técnico da equipa de Black Panthers, Chabana, salientou que foi uma vitória importante. Vamos já fazer 8 pontos praticamente no primeiro de grupo, mas ainda que nada decidido. Agora, levanta a cabeça e trabalha mais trabalha. Para nós, se não passa, para mês final, que é nosso foco. No TV, jogar com uma equipa, Real Sociedade, uma equipa, grande equipa, criando algumas dificuldades.
e depois não acaba com marca cedo, não vem sofrer mais, que lá não também trabalha, cada vez que não trabalha mais, não está foca aqui, não também mais para lá. Bibib, treinador da Real Sociedade, pede uma melhor organização para as próximas provas. Era um resultado que não estava a esperar, mas é para ressaltar uma coisa ali que é importante. Não tem que esperar a maneira que já nem é permitido, nós estamos sempre a jogar, que se mais equipa está a sair com um jogador lesionado. Está pedindo cozinha de mais de cima de lance, para começar a seguir jogo de cima de lance, porque todo jogo não te segue jogador lesionado. E não tive um lance lá, é que se acabar para bola na mão dentro da área, que as bolas lá a gente tem que marcar, porque naquela altura não está a perder. O jogo podia ser diferente. O resto é para mostrar que a equipa está direito, não está contente com a equipa, mas está a esperar que a próxima vez que não vai jogar o Nacional está a ser organizado com mais tempo para a recuperação do jogador. Logo mais, a jornada fica completa com os jogos Lana, 11 estrelas e Seven Stars Delta. E final de semana com muita música em Calheta, São Miguel, Nelson Freitas, Jorge, Neymar, Beja, KP e Freirianas Guerreiras são as cabeças de cartaz do Festival da Calheta de São Miguel, a ser realizado neste final de semana na praia de Calhetona. Um cartaz diversificado com artistas de diferentes gerações e géneros musicais com o intuito de entreter os diversos públicos. O Presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, afirmou que o certame tem elevado de qualidade a cada ano, promovendo a cultura, a música e, sobretudo, os artistas locais e também nacionais, bem como proporcionado momentos de lazer aos participantes, conforme Ariana Miranda. Tudo a postos para os 2 dias de música na praia de Calhetona, em São Miguel. Artistas de renome como Nelson Freitas, Jorge, Neina e Freirianas Guerreiras vão pisar o palco. Um cartaz diversificado com artistas de diferentes gerações e géneros musicais, explicou o vereador da Cultura, Albertino Pina. Tem participação de grandes artistas locais, nacionais e que renomados, tanto a nível nacional como a nível internacional. Portanto, não tem um evento que se promete, já ser reunido tudo condições em termos a nível de segurança, a nível de logística, para ser um grande espetáculo. No primeiro dia, não tem além de Ferro Gaita, Luni Johnson, Hélio Batalha, MC Acondizer, César Freirianas Guerreiras, que nós, gente mais grandes, estou ansiosa para assistir. No segundo dia, não tem também outros grandes artistas, Cima Jorge, Nelson Freitas, Dynamo, Rod, que é a segunda vez. E esse ano que seja uma coisa que for cima ano passado para supera, porque ano passado foi top, fica na boca mundo, esse ano não quer fazer de mesma forma bonito. Tem também Bobby Living, Neina, Traquinos, Rubem Teixeira, Beja KP, Nani Dias, J3, Giza e Alberto Tavares. Do batuque ao funaná, ao kizomba, hip-hop e ao afrobeat, o cartaz destaca artistas locais e artistas nacionais que mostram-se honrados em participar do certame. Estou ali no nome de Freirianas para agradecer o convite e confiança. Está sendo um prazer enorme para nós atuar na palco de Calhetona. Não tem estado a fazer show no algum município, então Calheta que pode ficar de fora. Está contente de saber mais o que está gostando e aquela que está no moral, que está no força para não continuar a trabalhar. E não está espera, mas amanhã, mas não está fazendo bonito, porque alguém está gostando. O presidente da Câmara Municipal, Herménio Fernandes, afirmou que a Idilidade tem investido no certame e elevar a qualidade a cada ano e trazer mais entretenimento e opções saudáveis de lazer aos micaelenses. São Miguel é um município que valoriza talento. Portanto, nossa presença ali tem grande ceno e todo esse esforço que nos faz ali é para o povo, é para servir nosso município, nós também, para servir nossa diáspora, que está ali em férias em grande número, para também proporcionar um verão rico em termos de diversidade cultural, em termos de oferta de música e oferta cultural. A edição do Festival de Calheta São Miguel deste ano homenageia o grupo Ferro e Gaita pelo contributo que têm dado à nossa cultura.
O amigo ouvinte está em sintonia com o Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 28 minutos e meio. O governo italiano, de direita e extrema-direita, continua em clima de confronto com o poder judicial, tendo agora a primeira-ministra Giorgia Meloni acusado os magistrados de tomarem algumas decisões com motivações políticas. Numa semana marcada pela decisão de um tribunal especial de solicitar ao Parlamento italiano autorização para levar a julgamento 2 ministros e um alto funcionário na sequência da decisão do governo de libertar o general líbio com um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional, Meloni voltou a dirigir críticas aos magistrados, insinuando que estes têm tomado decisões contra o seu governo por este querer avançar com uma reforma do Poder Judicial. O conflito aceso entre os poderes executivo e judicial de Itália decorre também à luz da controversa reforma da Justiça que o governo pretende levar a cabo e que consiste em separar as carreiras dos magistrados de modo a que estes deixem de poder alternar entre a magistratura do Ministério Público e a magistratura judicial. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou planos para o controle da cidade de Gaza, no norte do enclave. O gabinete anunciou os planos depois de altos funcionários de segurança se terem reunido durante horas ontem à noite e na madrugada desta sexta-feira para debater a controversa questão. A decisão marca mais uma escalada significativa na ofensiva militar de 22 meses de Israel na faixa de Gaza, que já matou pelo menos 61.258 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde. A guerra também deslocou internamente os 2 bilhões de habitantes da região, muitos deles várias vezes reduziu o território a escombros, com a ONU a estimar que mais de 60% dos edifícios e infraestruturas críticas foram destruídos e empurrou a maioria dos habitantes de Gaza por uma situação de fome. Ontem, o primeiro-ministro negou que o seu país tivesse qualquer intenção de controlar permanentemente a faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita disse que não querem manter o controle permanente de Gaza e o que pretendem é uma área de segurança. Disse ainda que Israel pretendia entregar a faixa de Gaza a uma coligação de forças árabes que seriam responsáveis pela sua governação. Netanyahu insistiu que o controle total de Gaza é preciso para eliminar o Hamas. E o presidente norte-americano Donald Trump afirmou hoje que aceita reunir-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin, mesmo que este não se encontre com o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Questionado hoje pela imprensa se Putin precisaria de se reunir com Zelensky para garantir um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump negou. Vários médias norte-americanos, incluindo o New York Times, noticiário na passada quarta-feira, que Donald Trump disse aos líderes europeus que queria reunir-se pessoalmente com Vladimir Putin já na próxima semana e depois realizar uma reunião a 3 com Zelensky presente, em que teria o papel de mediador. O governo russo tem excluído o encontro entre Putin e Zelensky, que afirma fazer sentido apenas no final de um processo negocial, quando houver acordo em relação aos termos para a paz na Ucrânia invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. Vladimir Putin afirmou hoje que os Emirados Árabes Unidos são um possível local para o encontro com o presidente norte-americano Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia. E já temos neste momento 13 horas mais 32 minutos, sensivelmente, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Já temos neste momento do ar as aeronaves da TAP que fazem a ligação entre diferentes aeroportos do país e Lisboa, capital de Portugal. Vejamos agora como é que está em termos de tempo os voos desses aviões. Para já a falar, antes temos um aparelho da Air Senegal que partiu de Dakar e vem aqui para a praia e deve aterrar daqui a pouco às 2 horas mais 19 minutos. Conforme dissemos, já temos as 3 aeronaves da TAP que vão para Lisboa, estão enfileiradas. O avião que partiu da Ilha do Sal vai chegar na capital portuguesa às 6 horas e 21 minutos. Mais à frente está o aparelho que partiu da praia, vai aterrar em Portugal, Lisboa, às 6 horas e 16 minutos. E ligeiramente mais à frente, o avião que partiu de São Vicente vai chegar também antes, às 6 horas e 12 minutos na capital portuguesa. Pela via marítima, temos a navegar neste momento Dom Tututa, que está a norte do Ilhéu Raso e deve chegar então no porto de Tarrafal por volta das 15 horas mais 30 minutos. Dom Tututa que navega neste momento a 13.3 a nós. Assim sendo, falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações.
Por hoje, sexta-feira, 8 de agosto, o sol despontou às 6 horas 18 minutos e 32 segundos. O pôr do sol será às 19 horas e mais 44 minutos. E a lua praticamente cheia sai pelo sudeste quando forem 18 horas mais 42 minutos. A única baixa-mar do dia aconteceu às 12 horas e 11 minutos, o que quer dizer então que hoje teremos praticamente o dia todo com maré cheia. A primeira praia-mar aconteceu às 5 horas e 58 minutos e a seguinte será às 18 horas mais 18 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 23 horas e 31 minutos até à 1 hora mais 31 minutos. Amanhã, sábado, a primeira baixa-mar será às 0 horas e 10 minutos e a seguinte será às 12 horas mais 48 minutos. E a primeira pré-mar será às 6 horas e 35 minutos e a seguinte às 18 horas mais 54 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, com 3 bons momentos, das 5 horas e 51 minutos até às 6 e 51, ou então das 11 horas e 53 minutos até às 13 e 53, finalmente das 18 horas e 56 minutos vira até às 20 horas e 56 minutos. Recordemos os títulos, Anatólia, quando já temos 13 horas mais 34 minutos. Dissemos que os partidos da oposição com assento parlamentar pronunciaram-se hoje de manhã sobre o caso CVE Interilhas. O CID pede resgate da concessão de serviço público atribuída à empresa e pede a demissão do governo. O PSCV diz que o processo está impregnado de contradições e falhanços. Taxa de abandono escolar aumenta e preocupa o Ministério da Educação. A empresa de mobilidade e estacionamento da praia, MEP, rejeita a possibilidade de isentar moradores do Palabrejo do pagamento do parquímetro. O Gabinete de Segurança de Israel aprova planos para o controle da cidade de Gaza, no norte do enclave. Foram assim as notícias no Jornal da Tarde, com Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.